Evangelho de João, capítulo 21. João 21, versículos 15, 16 e 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Veja se alguém que está do seu lado está sem a Bíblia e tente ajudar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nesta hora. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Podeis assentar. Dá um tempo enquanto as pessoas entram. Baixe a sua cabeça, irmão e irmã. Ore ao Senhor nesse instante. Faça uma breve oração. Peça a Deus que fale ao seu coração nesta hora. Cabisbaixo, clame ao Senhor que nesse instante contemple a todos nós com sua palavra. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção para esta hora tão importante, Senhor, em que vamos compartilhar o Teu Evangelho. Que Teu Espírito Santo ajude essa transmissão, ajude também na recepção, porque sem a Tua graça, sem a ação do Teu Santo Espírito nos corações, ninguém poderá, ó Deus, compreender a Tua palavra. Ninguém poderá sentir o Teu amor. Ninguém poderá reconhecer os seus pecados. Ninguém poderá crer. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, abençoa todos que aqui se encontram nesta hora, pois todos carecemos muito desta graça. Nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deixe a Bíblia aberta nesse texto, não feche. Meus amados irmãos e pessoas que estão nos visitando nesta noite aqui.
há mais de um ano atrás, eu cheguei ao versículo 14 desse capítulo de João, mais de um ano, o verso 14, e eu não senti um impulso naquele instante para continuar nesse texto. Nós voltamos ao capítulo 14, que tínhamos saltado do 13 para o 18, mas senti-me completamente fraco para fazer uma aplicação para a congregação dessa passagem lida nesse instante, porque me via como muito mais carente, como ainda me vejo, de que todos vocês, daquilo que é dito aqui nesse texto. Isso é uma palavra, né, que tem um foco pastoral muito forte, mas também clamando ao Senhor que me ajudasse para que tirasse lições de aspectos gerais para todos os filhos de Deus, porque o texto também sagrado é aplicável para todos nós, não apenas pastores, líderes fracassam, mas também servos de Deus de uma forma geral, na sua vida, precisam muitas vezes que Deus fale ao seu coração por se encontrarem num estado espiritual, à semelhança de Pedro e esses demais seguidores de Cristo aqui desse contexto. Conforme diz a carta escrita à igreja de Éfeso, de muitos ali que tinham abandonado o primeiro amor e precisavam também, assim como Pedro, de serem restaurados. De muitas e muitas maneiras, com tristeza, temos que dizer, muitos filhos de Deus têm desprezado os meios que Deus colocou à sua disposição para o seu crescimento espiritual. E por conta disso, precisam dessa verdade que é exposta aqui nas Sagradas Escrituras, nesse contexto do Evangelho de João, capítulo 21. E é preciso dizer que o foco principal, não apenas desse texto, mas de toda a Escritura, eu estou falando em relação a esse texto, porque a gente vai ver um trabalhar de uma forma muito especial do Senhor Jesus na vida de Pedro e dos demais apóstolos. Mas o foco principal aqui continua sendo sempre a pessoa de Jesus. Eu vou falar um pouco sobre Pedro nessa noite aqui, mas espero falar um tanto ainda maior sobre o Senhor Jesus Cristo, porque é sobre Ele que as Escrituras testemunham. Então, vejam bem, o versículo 1 diz o texto: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam, verso 2, olha a Bíblia, juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, veja lá, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Essa já era a terceira vez que Jesus aparecia para eles. Veja só, não reconheceram. Verso 5, perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo,
a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos. Meus amados irmãos, queridos visitantes que estão aqui conosco, eu já expus esses versos de 1 a 14. Eu voltei aqui apenas para a gente se encontrar naquele momento das perguntas feitas ao Senhor Jesus Cristo, feitas a Pedro pelo Senhor Jesus Cristo. Você observa como se encerra o capítulo 20? O capítulo 20 termina como se o Evangelho encerrasse ali. Olha o que é dito, capítulo 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Parece como se João encerrasse aqui o seu evangelho, pois a finalidade pela qual ele narrou, pela qual ele escreveu, pela qual ele fez essas citações, ele expôs esses milagres, as mensagens de Cristo, foi para que todos crescem, que ele é o Filho de Deus, que ele é divino, que ele é o próprio Deus, que ele é o Salvador, e para que, crendo, as pessoas tivessem vida, tivessem salvação. Mas quão importante é o capítulo 21. Se para a mensagem do Evangelho era suficiente que o Evangelho se encerrasse ali no 20, era necessário para Pedro, era necessário para aqueles apóstolos, esse capítulo 21, esse acontecimento, e para todos nós, extremamente importante tomarmos conhecimento do que se passou aqui. A terceira aparição do Senhor Jesus Cristo é uma manifestação que vem recheada do amor e da graça, manifestando o perdão para os seus filhos e a restauração, a restituição daqueles homens à vocação para a qual eles haviam sido chamados e tinham caído. Então era importante. Coincidência, essa reconvocação deles, esse novo chamamento vai se dar com aparências daquela primeira ocasião onde o Senhor chamou, que foi num contexto também de pescaria, quando eles também tinham passado uma noite e não tinham pego nada. A mesma coisa acontece aqui. Jesus está ali para se manifestar, e ali diz a Bíblia que Pedro disse: eu vou pescar. Ele não tinha naquele momento motivação nele, embora havia razões de sobra para ele continuar firme na sua vocação, não como pescador de peixe, mas de almas, de homens,
como pregador da palavra de Deus, mas ele não sentiu-se mais em condições de fazê-lo, não sentiu-se mais digno de continuar, não tinha uma fé confiante, as dificuldades certamente seriam muito grandes, ele precisava de uma restauração na sua vida, mas ele vai pescar, e os outros dizem, nós vamos também, não temos também motivação nenhuma, e eles passam a noite toda pescando, e não conseguem pegar nada. Então o Senhor Jesus Cristo está ali na praia, diz o verso 4, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não o reconheceram. E Jesus usa aqui uma figura da gramática, uma espécie de um sarcasmo. Olha como Jesus fala com esses homens. Verso 5, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? É impressionante a maneira como o Senhor Jesus Cristo tratava com aqueles homens. Meus irmãos, todos sabemos que Jesus sabia que eles não tinham pego nada, porque Jesus sabe todas as coisas. Mas Jesus está tratando com eles. Tendes aí alguma coisa que comer? Eles disseram o quê? Não. Eles estavam afastados de Cristo. Eles estavam num estado de desobediência ao Senhor. Eles estavam longe de Cristo. Eles tinham virado as costas para a vontade de Cristo em relação às suas vidas. E não há qualquer realização, não há qualquer felicidade, o homem não vai encontrar nada a parte da vontade de Deus, distante. Não, é a resposta dele, não temos nada. E o que Jesus diz em seguida, verso 6, lançai a rede à direita. Eles estavam em alto mar, não pegaram nada, agora estão ali, na beirinha da praia. E Jesus disse, lancem a rede à direita. Tive a oportunidade de fazer uma pescaria, não apenas, várias, com um homem que tem mais de 60 anos no Rio São Francisco. Aliás, o nome dele é Francisco. E era de uma experiência extraordinária aquele homem. Às vezes, o peixe malhava a 200 metros. Ele pegava aqui na rede e dizia, é o peixe tal e pesa tanto. Esses homens aqui, eles nasceram na beira da praia, na beira do mar. Eles eram homens experientes. Nenhum pescador gosta que alguém diga, pesque assim, coloque ali, coloque acolá. Gosta não, porque eles se acham, os pescadores. Mas aqui, eles obedeceram. Veja como o trabalho começa tão maravilhoso do Senhor na vida desses homens. E diz a palavra, diferentemente daquela primeira ocasião, não falaram nada. Eles devem ter se lembrado, porque daquela primeira ocasião, Pedro disse assim, Senhor, nós passamos a noite toda e não pegamos nada, o Senhor manda, mas o Senhor está mandando, nós vamos fazer. Aqui eles não falaram nada, apenas obedeceram. E diz o texto, assim fizeram, e não podiam puxar a rede tão grande que era a quantidade de peixes. Aquilo que eles não conseguiram fazer numa noite inteira, em 5 segundos, estando com Jesus, eles conseguiram muito mais. Que diferença quando você obedece ao Senhor Jesus. Os resultados na sua vida são totalmente diferentes. Então, ele diz a Bíblia que aquele discípulo a quem Jesus amava, verso 7, isso é o João, o escritor que está falando, ó. É por isso que ele não diz eu. Ele diz, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Em outras palavras, olha, nós já vimos essa cena, nós já vimos esse fato,
já vimos esse filme, é o Senhor. E Pedro se bungou no mar, aí logo encontrar-se com o Senhor. Os outros ficaram tentando puxar o barco, meus irmãos. E o verso, eles estavam perto. O verso 9 diz que ali havia brasas em cima, lá na terra. Jesus tinha feito uma fogueira. E havia também pão. Eles passaram a noite sem pescar nada. Não tinha nem o que comer. Mas a mesa já estava pronta. Mas Jesus quis usar aqueles peixes também que eles pegaram. Uma parte, porque foram 153 grandes peixes. Jesus tinha preparado aquela refeição para aqueles homens. Então, neste ponto, Simão entra no barco para trabalhar e completar, tirar aqueles peixes. Jesus disse: vinde e comei. E eles ficaram calados. Que cena impressionante. Então, meus irmãos, essa foi a terceira vez que Jesus se manifestou. E o resultado foi glorioso. Mas ele precisava ainda tratar de uma forma toda especial com Pedro. Mas com Pedro representando os demais, porque todos caíram à semelhança de Pedro. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Nós vamos encontrar no texto lido inicialmente, nas perguntas de Jesus a Pedro. 3 vezes Jesus pergunta. Tudo indica que tinha a ver com uma correlação com aquelas 3 vezes que Pedro negou Jesus. É como se ele tivesse que cobrir com uma atitude agora de obediência, a atitude de negar a Cristo por 3 vezes. Mas a queda de Pedro não foi uma queda acidental. Jesus já tinha alertado a Pedro, tinha dito até a Pedro: eu roguei por ti. A razão porque esse homem veio a se tornar um homem extraordinário foi a intercessão de Cristo por ele. Mas Pedro não achava de forma alguma que jamais iria decepcionar o Senhor Jesus. Como caiu? Não foi de supetão. Veja o versículo 58, 57, 58. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe. Veja o que o texto diz: Pedro seguia a Jesus de longe. Pule para o verso 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Ou seja, ele disse: eu juro, não conheço este homem. Verso 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia.
Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Primeiro, diz o texto que ele seguia Jesus de longe nesse momento. Ele tinha dito ao Senhor Jesus Cristo, poucos instantes antes, que por ti, Senhor, eu darei a minha vida. Aí Jesus lhe dá esse alerta que ele o negaria. Ele disse: ó, ainda que este se escandalize, se referindo aos outros apóstolos, ou seja, ainda que esses te abandone e te deixe, eu jamais. Quando Jesus é preso, ele passa a seguir Jesus de longe. E agora ele está sentado à roda de homens ímpios, de pessoas ímpias que estão ali numa fogueira. Numa roda, numa fogueira, Pedro cai completamente. Veja que coincidência, porque tem fogueira lá onde o Senhor Jesus Cristo se encontra, no capítulo 21. Fogueira que Jesus fez para assar peixe, para cozinhar pão. E Pedro, então, afastado de Cristo, envolvido com outras pessoas, se derrapa totalmente. Dificilmente um filho de Deus, raro, nunca, cai, como se fosse um acidente. A gente diz assim, né? Que o pecado tem que ser um acidente na vida da gente. Eu não tenho condições de dizer isso diante de Deus, que peco acidentalmente. Que tristeza. Tenho que reconhecer que peco conscientemente. Então, ele cai. Qualquer cristão que passa a ficar distante do Senhor, ele vai fracassar, ele vai cair, ele vai escorregar, ele vai se distanciando do Senhor Jesus Cristo, ele vai se envolvendo com outras companhias, que vai levá-lo, né? Vai ser usadas pelo maligno, tentador, para afastar você. Mas por quê? Porque você se distanciou. Se distancia quando deixa de orar. Se distancia quando deixa de meditar a palavra. 5 anos, 4 anos que essa igreja é desafiada a ler as escrituras todas. Tem irmãos que ainda não o fizeram. Você se afasta quando você deixa, quando você despreza esses meios que Deus estabeleceu para o seu crescimento espiritual, que é a oração, que é as Sagradas Escrituras, que é a participação no culto. O culto é para o nosso crescimento, o culto é a manifestação da graça de Deus em nossas vidas, e quando nós desprezamos essas coisas, pode crer que consequências virão. Ninguém que hoje está lá no mundo caiu de repente. Ele foi dando os passinhos, deixando de ler a palavra, deixando de ouvir os sermões, deixando de estudar na EBD, deixando de vir aos cultos de oração, deixando a oração pessoal. Que esperança pode ter? Pedro seguia Jesus de longe e caiu. No capítulo 15, que nós vimos por mais de um mês aqui na igreja, Jesus fala: se vós estiverdes em mim, é necessário permanecer, estar ligado ao Senhor Jesus Cristo, em plena comunhão com Ele, porque Ele disse que sem mim, nada podereis fazer. Volte ao Evangelho de João,
capítulo 21. Então, no verso 15, diz o texto: depois deles comerem, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, olha aí na Bíblia: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Dissemos inicialmente que o foco desse texto não é Pedro, é Jesus. Como disse Benjamin, na hora do momento de confissão, foi Deus que veio a Moisés. Não foi que Moisés que teve a iniciativa de ir a Deus. Aqui também é a mesma coisa. Jesus ama a Pedro e vai até Pedro, aparece para Pedro, aparece para os seus apóstolos, porque os ama. É assim mesmo em relação à salvação de qualquer pecador. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse evangelho está cheio dessa verdade que fala da livre graça soberana do nosso Deus. A iniciativa foi de Deus, a iniciativa foi do Senhor Jesus, de vir a Pedro para interrogá-lo. Por quê? Porque Ele ama pecadores. A salvação de qualquer homem se dá assim, por causa do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Deus amou o homem, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe bem, a iniciativa veio do alto. Jesus Cristo disse: ninguém virá a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Está aqui nesse mesmo evangelho, tudo que estou citando. Em João 6, 41, Jesus diz claramente que nós somos levados, não é uma iniciativa nossa, mas Deus nos conduz à salvação. No capítulo 14, verso 6, conhecida passagem das Escrituras, o nosso Senhor Jesus Cristo diz, juntos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Veja que relação, que unidade entre as primeira e segunda pessoa da Trindade. Primeiro Jesus disse: ninguém vem a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E agora ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é a iniciativa do nosso Deus, iniciativa livre, soberana, que parte para abençoar com salvação o pecador. Ele não tem condições por si mesmo de ir a Cristo, porque espiritualmente falando, todo homem está morto, e um defunto não pode nada fazer. Do ponto de vista espiritual, o homem não tem capacidade de absorver a palavra, de reconhecer a sua pecaminosidade, de compreender a suficiente graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa iniciativa vem de Deus. Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Há pecadores que precisam de arrependimento, mesmo membros. A igreja de Laodiceia era uma igreja de pessoas batizadas, e o Senhor batendo na porta lá, Ele vai ao encontro daquela igreja, e eu vejo uma manifestação tão gloriosa da graça de Deus. Aquela igreja de Laodiceia, a Bíblia diz que estava tão distante que o Senhor estava a ponto de vomitar. Mais adiante o Senhor vai dizer: mas eu disciplino a todos que amo. E Ele amava aquela igreja, como Ele ama pecadores. Quando Adão, o nosso primeiro pai, representante da raça humana, pecou, foi Deus
que foi ao encontro dele, porque precisava da graça, precisava da misericórdia e precisava do perdão. E Jesus se dirige a Pedro como? Pedro? Não. Simão, filho de... Sabe, esse nome aí era o nome do antigo Pedro. Do Pedro, antes da conversão. Jesus pôs o nome dele de Pedro. Então, era como se o Senhor Jesus Cristo estava tratando com ele. Olha, tu está agindo aí, Pedro. Pedro, tu está agindo como aquele que outrora não me conhecia. Tu estás agindo como alguém distante de mim. Por isso, ele chama pelo nome. Que coisa diferente. Ele me chamou pelo nome anterior. Eu me lembrei do pastor Brito. O pastor Brito, que muitos aqui conheceram e muitos não, quase 90 anos de idade, 87, fazendo 88 agora. O pastor Brito contava, não é? Algo que eu vou aplicar aqui nesse instante. O nome dele é José Brito Barros. Ele perdeu a sua mãe, ainda muito novo, criança. E ele ainda hoje fala de sua mãe com aquele saudosismo tremendo. Eu sei o que é isso. Não é? No próximo mês vai fazer 6 anos que eu perdi a minha mãe. E choro muito mais do que o primeiro ano, a sua falta. O pastor Brito contava que quando pequeno, aí ele ouvia sua mãe dizer, José. E quando ele ouvia a mãe dele dizendo assim, José, ele sabia que uma coisa errada tinha sido feita. Não é? Porque ele certamente, às vezes a gente chama a pessoa, às vezes por um apelido ou por o próprio nome, mas de uma maneira diferente. Mas então ele contando aqui numa certa pregação, então ele diz assim, quando a mãe dele dizia José, aí ele sabia que era repreensão, tinha mal feito ali da sua parte. Então Jesus, quando está dizendo, Simão, filho de João, ele não falava mais assim com ele. Ele só chamava Pedro. Mas quando ele disse, Simão, filho de João, ele está sondando Pedro. Ele está levando Pedro a um momento de restauração. Ele precisava, naquele momento, de ser tratado. Então Jesus vai levá-lo a um reconhecimento das suas faltas, do seu erro, do seu pecado. E quando Jesus diz, amas-me, Jesus já está ali usando a palavra para levá-lo à reflexão. Jesus diz ao crente desobediente, a começar de mim, amas-me? Amas-me? Muitas vezes nós estamos amando outro Deus, que não de barro, que não de gesso, de ouro, de metal, mas há outros ídolos em nossos corações, que estão tendo prioridade em nossas vidas, e por conta disso não há progresso espiritual em nossas vidas. Não passamos muitas vezes de meros religiosos a realizar rituais, mera liturgia. Não é isso que faz do homem um homem agradável a Deus. Não é simplesmente o culto público, mas é amá-lo acima de todas as coisas. Amas-me, Pedro? Todos que aqui estão, o que responderia ao Senhor Jesus Cristo se este perguntasse, amas-me? A verdadeira prova do discipulado é o amor a Deus. Amor acima das coisas. Amor acima das pessoas. Veja, Jesus diz, ama-me mais do que a estes. Olha o verso 15, mais uma vez. Perguntou, Senhor,
Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Podemos entender que o Senhor Jesus Cristo está, olha, você me ama mais do que eles, ou você me ama mais do que eles me amam, você me ama mais do que essa sua profissão aí, esses barcos aí, essas redes, essas coisas. E Pedro responde com uma certa humildade. Segundo alguns teólogos, ele usa a palavra ágape, ou seja, ele usa a palavra amor na sua maior expressão. Amor em sua plenitude. Amor conforme 1 Coríntios 13. O amor conforme Deus. Aí Jesus, que vê um início do trabalho seu na vida de Pedro, porque Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro não diz literalmente: tu sabes que eu te amo mais do que eles. Não, ele apenas diz: tu sabes que te amo. O Senhor Jesus Cristo disse: olha os meus cordeiros, não é? Apacente os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta, meus irmãos, uma segunda vez. 16, tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E a resposta de Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Atenção, Pedro, agora não é entre tu e os outros, não, é entre tu e eu. Tu me amas? E ele novamente: Senhor, tu sabes. Veja, meus irmãos, é isso que o Senhor quer, que nós o amemos. Ele manda que Pedro prove o seu amor a ele, obedecendo-lhe, fazendo a sua vontade. E a vontade de Jesus para Pedro não é que ele estivesse pescando peixes, mas é que ele estivesse apacentando ovelhas. Então, isso é extraordinário. Jesus amava Pedro, estava confrontando, sondando, porque o amor não ignora o pecado. O amor não ignora o pecado. O Senhor amava a Pedro, amava aqueles homens. Ele ama os pecadores, mas Ele vai levar esses pecadores a reconhecer a sua pecaminosidade. O amor de Deus é um amor santo. Tem uma música profana que diz: qualquer maneira de amar vale a pena. Conversa fiada. Se isso faz a pessoa feliz, isso está correto, é o amor. Quem falou isso foi Satanás. Isso está de acordo com a palavra de Deus. Muitos nesse movimento moderno de liberalismo marxista, conduzindo a uma cultura totalmente na contramão da palavra de Deus. Qualquer coisa que a pessoa fale contra é homofóbico. Que conversa! O amor de Deus é um amor santo. Ele não aceita essa maneira de amar que não está de acordo com a palavra dele. Por isso, ele sabia que Pedro o amava. Sabia. Mas precisava ser corrigido. E então, ele quer que cada um de nós o ame, mas ame de todo o coração. E obedeça, prove o seu amor através da obediência à sua palavra. Veja o verso 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João,
tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. O bom pastor está tratando com uma ovelha preciosa para ele. O Salmo 23, o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E ele diz lá que ele restaura a alma. Pedro estava precisando dessa ação do bom pastor na sua vida, de ser restaurado. Ele tinha caído. E talvez ele mesmo não imaginava que seria reconduzido ao ministério. Chamar novamente a mim para tratar com aquilo que é mais precioso para ele, que são as suas ovelhas, a sua igreja. Quem sou eu? Ele voltou, porque ele imaginou certamente que não iria mais dar para o serviço. Então ele volta, por se achar completamente incompetente. Pedro está no chão. Então o Senhor vem para ele, para o reconduzir. E pergunta então, pela terceira vez, e a Bíblia diz que Pedro fica triste. A tristeza segundo Deus, diz Paulo, na carta aos Coríntios, que conduz ao arrependimento, a uma mudança de atitude. Agora, Pedro, meus irmãos, ao dizer, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele está dizendo, Senhor, tu és onisciente, tu és Deus. É um atributo natural teu, a onisciência. Tu sabes todas as coisas, tu me conheces. Antes de eu sair do ventre de minha mãe, tu me chamaste, tu me perdoaste. Eu fracassei, eu caí, tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo, mas eu não te amo como tu mereces, como tu és digno de ser amado. Há quem diga que nesse momento ele não usou ágape, usou filha. Eu não li os originais, mas nem importa tanto, porque eles não falaram em grego. Eles falavam em aramaico. E há essas diferenças da palavra amor, filha, ágape, eros. O que importa aqui é que de fato Pedro tinha amor ao Senhor Jesus Cristo. Jesus nunca disse que ele não amava. Mas agora Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu te amo, mas não te amo tanto como tu mereces. Eu te amo, mas eu não te amo acima de todas as coisas. O amor do qual tu és digno. Mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo não despreza, porque Ele não esmaga a cana quebrada. Ele disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É necessário amor para fazer a vontade de Deus. Eu preciso amar para continuar. Porque é o amor que vai nos motivar. O amor se sacrifica. Pedro sabia que a coisa ia ficar difícil doravante. Era necessário amá-lo. Porque é o amor que vai fazer com que a gente renuncie, negue a si mesmo, assuma a responsabilidade. Jesus disse, sem mim nós nada podemos fazer.
Pedro está abrindo seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, ele se encontra na presença do Deus Santo. E na presença do Senhor Jesus Cristo, o homem reconhece os seus pecados. O apóstolo Paulo disse: fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, um homem santo, que deu a sua vida pela causa do Senhor, zeloso, fervoroso, ele dizia: eu sou o chefe dos pecadores, eu sou o maior de todos eles. É assim que o verdadeiro crente se acha na presença de Deus. Ele não fica com soberba, ele não fica dizendo tal indireta, ele se humilha, ele se quebranta, ele faz como Pedro: Senhor, tu sabes de tudo. Todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem nós haveremos de prestar contas. Você que nos visita nessa noite aqui, saiba, Jesus ama pecadores. Ele quer que nós o amemos, mas ele nos amou primeiro. Ele quer que nós o sirvamos, o obedeçamos, mas ele fez tudo para que isso aconteça.